No vídeo de hoje a gente vai ter a unboxing e também os primeiros testes da nova televisão mini LED da Samsung, modelo QN85B de 55 polegadas que está aqui atrás. Então, sem enrolar, vamos abrir a caixa e já partir para os primeiros testes. Então pessoal, já estamos com a televisão ligada aqui atrás de mim, já fizemos vários testes com a televisão e a partir de agora vocês vão conferir as nossas primeiras impressões em relação a ela, começando aqui com a qualidade de imagem. Mas antes, lembrando que se você é novo aqui no canal, está procurando uma televisão para comprar, aqui vai uma super ultra mega dica para vocês, aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar colocando o link do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisão, então sempre que aparece de fato uma boa TV com uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês. E é de graça para entrar e participar do grupo, o link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. E também lembrando, pessoal, que o apoio de vocês nesse vídeo, dando gostei, é extremamente importante para estar aqui apoiando a gente a continuar a trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Mas o que dizer então em relação à qualidade de imagem da QN85B aqui atrás de mim? Então, pessoal, em relação à qualidade de imagem, essa televisão possui um painel ADS e eu sei que isso pode gerar uma preocupação por parte de algumas pessoas, afinal de contas o painel ADS é mais semelhante a um painel IPS que geralmente tende a ter um nível de preto e um nível de contraste que fica ali um pouco abaixo da média. No entanto, o nível de preto e de contraste dessa televisão, com certeza, pessoal, não fica abaixo da média, tá? Na realidade, o nível de preto e de contraste dessa televisão consegue ficar acima da média. E isso acaba acontecendo porque a tecnologia de mini LED presente nessa televisão realmente ajuda bastante, fazendo com que ela consiga entregar pra gente um nível de preto e um nível de contraste muito bom. E como é o efeito Blumen dessa televisão? Lembrando, pessoal, que o efeito Blumen é aquele efeito que a gente tem geralmente em cenas mais escuras, quando a gente tem um objeto brilhante com um fundo preto por trás, e nesses casos esse objeto brilhante fica com um contorno ali em volta, como por exemplo se estivesse um pouco aceso, sabe? Como nessas imagens que vocês estão vendo agora. E da mesma forma que acontece com todas as outras televisões de tecnologia mini LED, quando a gente está vendo de um ângulo lateral, é mais fácil de ver o efeito Blumen, como vocês estão vendo. Entretanto, quando a gente fica mais de frente para a televisão, esse tipo de efeito fica bem mais suave e bem mais difícil de ser identificado. De qualquer forma, ainda em relação ao efeito Blumen, eu queria destacar que se você for um usuário muitíssimo atento e estiver, por exemplo, assistindo a um filme legendado e esse filme for muito escuro, pode ser que numa cena ou outra ali, por exemplo, você consiga sim identificar o efeito Blumen ao redor de legendas, mesmo vendo de frente. Entretanto, isso deve acontecer mais em cenas de exceção. E ainda sobre esse efeito Blumen, só que agora mais para efeito de comparação, algumas semanas atrás a gente testou aqui no canal outra televisão mini LED da Samsung, que foi o modelo QN90B de 50 polegadas, que também tem esse efeito Blumen, só que lá na outra televisão é um pouco mais sutil se comparado à QN85B aqui atrás. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode tentar trazer aí um comparativo no futuro entre essas duas televisões, colocando elas aí lado a lado para ver de fato as diferenças entre elas. E ainda falando sobre a qualidade de imagem da televisão, só que agora não mais sobre o efeito Blumen, vale dizer que em relação às cores da televisão, as cores que ela entrega pra gente, pelos testes que a gente fez até agora, a televisão mandou super bem e no ângulo de visão a TV também conseguiu se destacar bastante, entregando um ótimo ângulo de visão, mesmo vendo de ângulos mais laterais.
Em relação à qualidade sonora da TV, vale a pena mencionar que ela possui suporte para Dolby Atmos e pelos testes rápidos que a gente fez até agora, ela mandou super bem, então acredito que deva ser o suficiente para a maioria das pessoas, a não ser que você seja ali um usuário mais exigente, porque nesse caso ainda assim, talvez seja mais interessante colocar algum som de bar ou algum outro aparelho de som à parte, mas de qualquer forma o som da televisão até agora vem mandando bastante bem. Sobre o sistema operacional dela, ela possui o sistema Tizen, que no contexto geral, pelo menos até o momento, vem respondendo a gente de forma rápida e bem fluida, e é um sistema que tem basicamente suporte para os principais aplicativos do mercado. Também vale a pena mencionar que ela já tem suporte, por exemplo, para o aplicativo do xCloud, que permite que vocês joguem jogos de Xbox sem ter ali o console fisicamente, por exemplo, o que é algo bem legal. E sobre assistentes de voz da televisão, tem suporte para 3 assistentes, a da própria Samsung, que é a Bixby, a Alexa e também a assistente da Google. Em relação a jogos de videogame, a gente ainda não teve a oportunidade de testar essa televisão, de qualquer forma já vale adiantar que é uma televisão que tem uma taxa de atualização de 120 Hz, com suporte para VRR, FreeSync e também para 4 portas HDMI, todas 2.1. E sobre as conectividades da TV, elas estão aparecendo agora aí na tela para vocês darem uma olhadinha e conferir todas elas. Eu também queria comentar rapidamente aqui sobre o visual da televisão, que é um visual que pelo menos eu achei bem bonito, é uma televisão que tem um suporte central na cor prateada e além disso as próprias bordas da televisão também são na mesma cor prateada, que dá um design, digamos assim, e uma aparência bem elegante para a televisão. E sobre o controle remoto, a Samsung decidiu manter a mesma aparência dos últimos anos, então é um controle pequeno, com poucos botões, mas que funciona muito bem e vale a pena sempre lembrar que no caso desse controle aqui, ele não funciona via pilhas, pessoal, ele carrega via energia do sol, né, via luz do sol, ou via luz da própria lâmpada da sua casa, ou então via cabo USB. Mas enfim, pessoal, então essas foram as nossas primeiras impressões com a televisão e no resumo geral eu fiquei bastante satisfeito, pelo menos até o momento. De qualquer forma, nos próximos dias provavelmente deve sair uma análise mais completa ou então alguma comparação lado a lado com outra televisão, então podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para pedir para a gente trazer algum detalhe que talvez a gente não tenha trazido aqui nesse vídeo, ou então ali alguma comparação mais específica que vocês queiram ver. E também lembrando, pessoal, que se por acaso vocês chegaram até o final do vídeo, gostaram do conteúdo e ainda não deram gostei, não esqueçam de dar gostei para estar apoiando o nosso trabalho, porque esse tipo de vídeo dá bastante trabalho para fazer. E também lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, onde diariamente a gente coloca várias promoções, especialmente de televisões, e é de graça para entrar e participar. Então estamos esperando vocês lá. Então, de forma geral é isso. Valeu, falou e até a próxima!